Saudações, meus queridos. Só retomando o conteúdo da nossa aula de hoje. Hoje, dia 14 de abril, nós fizemos a correção do challenge. Então, aqui estão as atividades que nós corrigimos. Atividade 1, escolha a opção correta e mantenha essas conversas. When did you finish reading that fable? Quando você terminou? Aqui, como eu tenho did, então eu precisaria responder com o passado. I finished it. Então, a resposta aqui seria finished it yesterday. What were you doing at your father's studio? My father was showing me his collection of biographies. I bought this book online 3 days ago. What website did? Já apareceu did aqui, então o verbo tem que estar na forma natural. You buy it from. E aqui, na última letra D, where were you listening to the music while reading? Então, aqui está a correção. A questão de número 2 ficou was reading, told, letra A. Letra B, fell, were dancing. Letra C, was hiring, asked. Letra D, finished, was traveling. Letra E, were chasing, suffered. Então, se vocês sentirem necessidade, pausem o vídeo aí e refaçam a correção. Aqui estava perguntando os gêneros literários de cada um desses livros. Então, ficou biography, poetry, science fiction, speech, horror, mystery, fairy tales. Na número 4, estava pedindo para passar sentenças com o verbo read, ler, usando ou passado simples, ou passado contínuo, ou presente perfeito. Então, ficou letra A, wasn't reading. Letra B, haven't read. Letra C, didn't read. Letra D, hasn't read. Letra E, didn't read. Na atividade 5, nós teríamos que completar aqui essa tabelinha com o passado simples nessa coluna, o particípio passado nesta coluna. E após completar a tabelinha com os verbos que estão aqui, pediu para circular os verbos regulares, no caso dance, decide e study. Pediu para underline, grifar os verbos irregulares, no caso hurt, hit, let. E pediu também para colocar um quadradinho naqueles verbos que são irregulares, mas que mudam a sua forma quando a gente passa para o particípio passado. Então, ficou begin, go, take e be. Na atividade 6, nós tínhamos aqui essa tabela para completar com as conversas com aqueles verbos que estão entre parênteses. Aí o Jake fala, have you ever met a book writer? Você já encontrou um escritor de livros? Yes, I have. Sim, eu já. She was very nice. Ela era muito legal. A letra B nós vamos completar com I haven't seen e haven't got. Letra C, has heard. Letra D, have spoken e have done. Letra E, has never told. Então, essa foi a nossa atividade. Na sequência, nós vamos rever o nosso vídeo da nossa videoaula. See you. Kisses. Foi no ano de 2015. Ok. Literary genre. Gênero literário. Esse gênero literário eu não entendi muito bem o que tinha que escrever no gênero literário. Esse gênero literário é tipo assim, se é um livro de romance, se é terror, se é uma comédia, qual é o gênero literário do livro? Se é aventura, se é ficção. É uma biografia que ela conta da vida dela, e tem aventura, tem suspense, tem vários. Ok, o Vinícius Tavares aqui também está respondendo biografia, romance, é isso mesmo, Vinícius. Main characters, quem são os personagens principais? Ela e os pais dela, a família dela, os amigos. Mas os nomes você conseguiu anotar? Anotei. Ela que chama Manuela, o pai dela que chama Guilherme. Ok. Aí tem o João Guilherme também. E acho Parou? Não estou te escutando. Ué? E acho que?
Débora, tá me escutando? Agora tô, pode falar. Eu acho que sem querer eu silenciei o microfone. Ah, Foi o João Guilherme. Aí nesse livro, ela lista também os personagens que ela gosta, que são as filhas do Silvio Santos. Aí ela fala dos principais amigos dela, de como que foi a novela que ela fez, que ela era muito amiga da Maísa. que legal. Plot. Plot significa enredo. O que você colocou em plot? Eu pus assim, que no livro, a jovem estrela conta de sua vida, principalmente de fatos marcantes, pondo no título cada parte mais importante da vida dela, como músicas e novelas que ela apresentou. Ok, good job. Mais alguém gostaria de contar o Eu, que colocou aí no dever? eu, Pode falar. Quem? Matheus Gruber, Fala, Gruba. Title of the book. Título do livro. It a Coisa, Author. Autor. Stephen King, Year of release. September, como é que fala 15 mesmo? 15 de 1986? September 15th. 15th é o September dia 15. 15, 1985. 1985. 1985. Porque a gente vai falar de 2 em 2. A gente vai falar 1985. 1985. Literary genre. Horror and Romance, Ok, good job. Main characters. Bill, Rachel, Stan, Mike, Ed, Ben, Beverly, and Pennywise. Great job. Plot. The clown is defeated and the city returns to normal. Oh, that's great. Good job. Mais alguém gostaria de contar do dever? Aí você está perguntando se é para mandar a foto desse dever na positivo? É sim. Tenta mandar pelo positivo. Se você não conseguir mandar pelo positivo, pode mandar pelo meu WhatsApp. Que aí eu já anoto que vocês fizeram. Eu tô com a planilha. Até que dia que é para mandar, professor? Essa semana. Pode mandar até sexta-feira dessa semana. Ok? Então. Você já abriu o negócio de mandar? Oi? Você já abriu aquele negócio de mandar foto? Ai, meu Deus, eu tenho que ir lá ver se eu abri, se eu não abri. Eu vou olhar. Eu tô um pouquinho apertada, mas daqui a pouco eu já olho para vocês. Ô, Débora, esse dever você não deixou a opção de te mandar, não. Aí ou você tem que abrir, ou senão a gente tem que te mandar pelo WhatsApp. Pode mandar pelo WhatsApp, então, que aí eu anoto aqui, tá mais perto, tá mais fácil, tá na mão, tá no celular, então eu olho aqui pelo WhatsApp. Pode mandar pelo WhatsApp, então. Pelo grupo. Beijo. Tá? Beijinhos. Vamos lá, então. Agora, nós vamos para o Connections. Esse Connections aqui, que tá lá na página 15. Aí, aqui nesse Connections... A gente já fez esse? Eu tô confusa. Olha aí pra mim na página 15, Connections. Já, a gente já fez? Então, Já agora fiz. nós vamos direto pro Challenge Yourself. Lá na página 16, certo? Isso. Aí a página 16 e 17. Tá, página 16 e 17, nós vamos fazer comentando, porque eu tô sem quadro aqui. Aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu anoto no chat. Então, vamos lá. Primeira atividade. Choose the correct option to keep up the conversations. Escolha a opção correta para manter a conversa. Letra A. When did you finish reading that fable? Quando você terminou de ler aquela fábula? Então, repara que nós temos did, porque é pergunta. Na verdade, aqui começou com o pronome interrogativo when, quando. Did é o verbo auxiliar no passado, que está antes do sujeito you. Finish. Então, essa pergunta está no passado simples ou no passado contínuo? Usou did. Simples ou contínuos? Acho que simples. Simples. Então, quer dizer que eu vou ter que responder também no passado simples. Se fosse passado contínuos, a pergunta teria was ou were e teria um verbo com ing. Então, aqui, qual seria a resposta? I finished ou I was finishing? Was finishing.
Não, was finishing é o passado contínuos. Então, como a pergunta está no passado simples, a resposta também tem que estar no passado simples. Então, aí vocês vão grifar ou circular para mim a palavra finished. I finished it yesterday. Eu o terminei ontem. Então, a ação já foi concluída, já foi encerrada. Se aparecer did na pergunta, a gente tem que responder com o passado simples. Ou vai ser o passado simples com um verbo regular, ou seja, ele vai terminar com ed, ou vai ser o passado simples com um verbo irregular, que tem aquelas formas especiais. Então, aí, letra A, finish. Precisa escrever aqui no chat? Ai, Jesus. A minha população barulhenta. Sorry about that. Letra B. What were you doing at your father's studio? O que você estava fazendo? Vamos ver se para um pouco o barulho. O que você estava fazendo no estúdio do seu pai? Então, aqui eu tenho what, que é um pronome interrogativo, were, verbo to be no passado, you, que é o meu sujeito, doing, action in progress, ação em progresso. Então, qual é o tempo da minha pergunta? Passado simples ou passado contínuos? Contínuo. Contínuos. Então, eu tenho que responder com passado contínuos. Quer dizer que na minha resposta tem que ter um verbo to be e tem que ter um verbo com ing. Então, como é que ficaria a minha resposta? My father was showing me his collection of biographies. Então, vocês vão grifar ou circular was showing. Letra C. I bought this book online 3 days ago. Eu comprei este livro online 3 dias atrás. Aí a pessoa vai perguntar, what website did? Já apareceu o auxiliar do passado did? Então, quer dizer que eu tenho que usar o meu verbo principal na forma natural. Então, eu vou perguntar, did you buy? Ou vou perguntar, did you buy in? Buy. Então, vocês vão circular ou grifar a palavra buy. Letra D, nós temos uma pergunta aí e temos que escolher se iremos usar o verbo to be no passado e no plural were, ou se iremos usar o verbo auxiliar did. E aí a gente tem o verbo principal com ing, listening, com ing. Então, eu vou usar to be ou verbo auxiliar no passado? Se a gente já tem um verbo com ing, quer dizer que o tempo é contínuo, então eu preciso do to be. Então, na letra D, vocês vão marcar were. Were you listening to music while reading? Vocês estavam ouvindo música enquanto vocês estavam lendo? Então, a letra A eu já passei a resposta. Número 1. B vai ficar was showing. C. By. Só para quem não conseguiu, tá, gente? E D ficou were. Atividade 2. Complete as sentenças com os verbos que estão entre parênteses no passado simples ou no passado contínuos. Então, aqui nós temos o seguinte. Primeiro aí a gente tem que completar com o verbo read. Então, a pessoa quer dizer que ela estava lendo o livro do George Orwell, 1984, quando Sandra contou como que o livro termina. Então, na primeira lacuna vai ficar was reading. Número 2. Aí, gente, essa atividade aqui, nós temos que entender ela pelo contexto, ok? Então, aqui,
livro você estava... eu estava lendo o livro 1984 de George Orwell quando Sandra me contou como ele termina. Então, existia uma ação em progresso e aí depois a gente tem outra coisa, outra dica aqui que a gente tem aqui. Lembra daquele vídeo que eu gravei para vocês sobre o uso do when e do while? O que acontece? Quando a gente usa o when, depois do when, a gente tem que sempre colocar o verbo no passado simples. Então, aqui a resposta ficaria was reading e told. Letra B. The characters, os personagens se apaixonaram quando eles estavam dançando na chuva. Então, o que acontece? Qual foi a ação longa e qual foi a ação curta? Eles se apaixonaram enquanto eles estavam dançando na chuva. Então, aqui a gente vai interpretar como dançando na chuva, como se fosse a ação mais longa. Outra dica aqui para vocês, nós temos a palavra while. Quando a gente usa while, após while, a gente sempre usa passado contínuos. Depois de when, passado simples. Depois de while, passado contínuos. Então, aqui, número 2, letra B, ficou fell, que é um verbo irregular no passado simples. Eu estou escrevendo errado aqui, desculpa. Fell, que é um verbo irregular no passado simples. E depois, were dancing, que é o meu verbo no passado contínuos. Letra C, desculpa. The publisher, o editor, estava contratando um assistente quando, olha só, apareceu a palavra when. Então, eu vou colocar presente, passado contínuos antes e passado simples depois. When I asked for a job, quando eu perguntei por um emprego. Então, na letra C, vai ficar was hiring, na primeira lacuna, e asked. Aqui nós temos, então, um verbo no passado simples, aqui no caso, asked, no passado simples, e um verbo que é regular, porque ele terminou com ed. Letra D. My favorite writer, o meu escritor favorito, terminou o seu novo romance. Aí, olha só de novo, apareceu while. Quer dizer que depois do while, eu preciso de verbo to be no passado, mas verbo com ing. Eu tenho passado contínuos. Was traveling in Europe. Então, na letra D, ficou finished, na primeira lacuna, e was traveling, na segunda lacuna. Letra E. In the book, Tom and Gina, no livro, Tom e Gina, eles estavam buscando uma nova aventura. When, olha aí, apareceu when. Então, nesse exercício aí, circula toda vez que apareceu when e toda vez que apareceu while e verifica qual é o tempo verbal que aparece antes e qual é o tempo verbal que aparece depois. Então, when she suffered an accident, quando ela sofreu um acidente. Então, a letra E vai ficar were chasing, estavam buscando, estavam procurando uma nova aventura quando ela suffered, sofreu um acidente. Dúvidas nesse exercício, meus amores? João, pode falar. João Paulo está levantando a mão aqui, tem dúvida? Gente, vocês estão aí comigo ainda? Ok. Então, vamos agora lá para a atividade 3. Atividade 3, nós tínhamos o seguinte. Observe as capas dos livros e identifique o gênero literário de cada um. Então, aqui a gente tem essas imagens aqui e o gênero literário. Então, esse primeiro livro aqui, que é Malala. Então, vamos à correção dessa atividade. Eu Sou Malala é uma biografia. Biografia, em inglês, a gente diz biography. Depois, when the sidewalk ends, quando termina a calçada. Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui. Esse aqui, na verdade, vocês teriam que pesquisar e observar que tipo de livro é cada um. Esse segundo livro é uma poesia.
poesia em inglês é poetry. O segundo livro, Asimov. Esse Asimov, Isaac Asimov, fala de vida extraterrestre, de sair do planeta. Então, não é coisa que existe, é coisa que não existe. Então, aqui vai ser um science fiction. Depois nós temos I Have a Dream, do Martin Luther King. O Martin Luther King foi um ativista americano, um afro-americano, que falou assim, ele fazia os discursos, vários discursos, defendendo os direitos dos negros ao voto, a participação da sociedade norte-americana. Então, qual seria o gênero literário deste livro? Este livro aqui, no caso, seria um speech, que é um livro de discurso. Speech significa discurso. Depois a gente tem The Telltale Heart. Esse The Telltale Heart é um livro de terror. Em inglês, a gente diz horror. Depois a gente tem o livro de Sherlock Holmes, que é um livro de desvendar mistério. Então, aqui é um mystery. E, por último, a gente tem Cinderella. Cinderella é um conto de fadas. Conto de fadas, em inglês, a gente diz fairy tale. E a resposta está aí para vocês. Olha só, o primeiro, biography, poetry, science fiction, speech, horror, mystery, fairy tale. Todo mundo conseguiu pegar aí? Podemos passar para a próxima? Atividade 4, estou passando então. Não? Quem disse não? Não, pode falar, Diogo. Estou esperando. Cadê o João Pedro? O João Pedro tá aí hoje? Hello, Mila. Are you fine? As duas, tá aqui no chat, gente. Vocês não estão conseguindo ler o chat, não? As duas últimas aqui é Mystery e Fairy Tale. Vou copiar e colar de novo. Diogo, as duas últimas aí, ó. Mystery e Fairy Tale. Então, ficou biografia, poesia, ficção científica, discurso, terror, mistério, conto de fadas. Em inglês, biography, poetry, science fiction, speech, horror, mystery, fairy tale. No problems? Let's go ahead. Vamos para a próxima, então. Atividade 4. Write negative statements with the verb read. Escreva sentenças negativas com o verbo read. Read significa ler. Check if they should be in the simple past or in the past continuous or in the present perfect. Então, aqui nós temos 3 situações. Nós iremos colocar o verbo no passado contínuo, ou no passado simples, ou no presente perfeito. Vamos lá, então, na primeira. John usually reads horror books. John normalmente lê livros de terror. Mas ele... One this morning when we arrived. Então, olha só, apareceu when aqui. Lá no finalzinho da frase, we arrived, nós chegamos. Ação já concluída. Então, quer dizer que nesse pedacinho aí, vocês vão ter que completar com uma ação que estava em desenvolvimento. A ação estava acontecendo quando ele chegou. Então, aqui, vocês vão ter que completar com
o verbo to be no passado na negativa, mais o verbo read acrescido de ing. Então, a questão 4, letra A, vai ficar wasn't reading. Desculpa, saiu reading com maiúscula? Não é com maiúscula, tá, gente? Então, John normalmente lê livro de terror, mas ele não estava lendo um esta manhã quando nós chegamos. Epa, tá saindo no privado. Como é que eu tiro do privado aqui? Todo mundo viu a resposta aqui, gente? Não. Não, peraí. Acho que eu tô no privado do... Deixa eu ver um negócio aqui. É só você clicar em... Ah, peraí, eu cliquei aqui. Então aqui, peraí, calma. Ai, ai. Vocês já estão cansados da aula? Sono. Minha filha, eu nem sei o que é isso. Não tô dormindo, não. Não tá dando tempo. Ah lá, minha caminha, quem tá dormindo ali? Coisa horrorosa. Professora doida deixa esse cachorro subir na cama. Two dogs. One is sleeping in my feet and another is sleeping in his bed. Vamos lá, gente. Letra B. Silvia and Diego. Silvia e Diego. Aí tem a lacuna para completar. The book for today's test. Então, quer dizer, a Silvia e o Diego, eles não tinham lido o livro para a prova de hoje. Então, pensa no contexto da situação. Eles deveriam ter lido, mas até hoje, até o momento presente, eles não tinham lido. Então, aqui, eu estou falando de uma situação que deveria ter sido feita no passado e agora ela ainda não foi feita. Então, eu vou usar presente perfeito. Presente perfeito é aquele tempo verbal que a gente usa para indicar que a minha ação começou e ainda ela teve início no passado e no presente eu ainda estou com essa ação em mente. Eu ainda estou pensando se eu devia ter feito, se eu não devia ter feito, se eu tenho que estar fazendo. Então, aqui... O verbo auxiliar do tempo presente é o have ou has, o presente perfeito. Nesse caso aqui, eu tenho dois sujeitos. Eu tenho Silvia e Diego. Então, eu vou ter que usar have ao invés de has. É para colocar na negativa? Então, atividade 4, letra B, vai ficar haven't read. Letra C. Samuel, fairy tales as a child. Então, quer dizer que Samuel, ele não leu contos de fadas quando ele era criança. Então, na letra C, Não, verbo boa. auxiliar. Cala a boca, professor. Você vai clicar no botão lá do áudio. Aí vai aparecer um outro botão em cima branco. O que você tá falando, filho? Olha! É comigo? O que você tá falando? Gente, vamos continuar a correção aí. Letra C. Samuel didn't read. Vocês estão acompanhando? Vocês estão me acompanhando? Ok. Samuel didn't read fairy tales as a child. Samuel não leu contos de fadas quando ele era criança. Letra D. Johanna. Então, aí a gente tem a lacuna para completar. Her dad's book because she is the main character. Então, a Joana, ela não tinha lido o livro do seu pai porque ela era a personagem principal. Aqui, então, nós vamos ter que usar presente perfeito. Para Joana, nós temos uma pessoa só. Eu vou usar have ou has? Have. Has. É para colocar na negativa, então vai ficar hasn't.
E o verbo continua escrito da mesma forma, ele vai mudar só a pronúncia. Ao invés de pronunciar read, aqui a gente pronuncia read, porque ele está no particípio passado. Letra E. Lucas e Pablo, nós temos duas pessoas aí. Their emails yesterday. Yesterday significa ontem. Então, se já deu uma expressão de tempo de passado simples, quer dizer que eu preciso usar o auxiliar do passado simples. Quem é o auxiliar do passado simples? É o did? É o was? Ou were? É o have? É o has? Quem é o auxiliar do passado simples? Did. Did. Aí eu vou colocar na negativa. Didn't. Read. Conseguiram acompanhar bem aí a questão 4? A correção da questão 4? Então, agora nós vamos passar para a questão 5. E o nosso tempo já está quase acabando. Mas vai dar tempo, se Deus quiser. Vamos lá. Questão 5 eu vou fazer com vocês falando, tá? Então, aqui. Dê uma olhada nos verbos abaixo, escreva a forma deles no passado simples e as formas no particípio passado. Em seguida, circule todos os verbos que forem regulares e grife todos os verbos que forem irregulares. Então, aqui, na forma base, a gente tem dance. No past simple, eu acho que vou ter que escrever, não vai ter jeito, não. No passado simples, qual que ficaria o passado simples de dance? Ficaria danced. E o particípio passado também, danced. Os dois são iguais, são verbos regulares. Depois a gente tem o verbo hurt, que é um verbo irregular, ou seja, ele não receberá o acréscimo de ed. Vai ficar hurt e hurt, nas duas partes da tabela. Depois a gente tem o verbo begin, começar. No passado simples, a gente escreve begun. No particípio passado, a gente escreve begun. Então, vai ficar, a gente só troca aqui a letra A pela letra U aqui. Depois, a gente tem o verbo go, que é o verbo ir. No passado simples, a gente tem went. No particípio passado, a gente tem gone. Depois, nós temos o verbo decide. O decide é um verbo regular. Então, no past simple fica decided e no particípio passado também fica decided. Depois, a gente tem o verbo hit. O verbo hit é um verbo irregular. Então, ele vai ficar hit e vai ficar hit. Não receberá o acréscimo do ed. Gente, para com a conversa, senão eu vou desabilitar. Volta para cá que a gente tem que corrigir isso aí. Nós estamos com o cronograma apertadinho. Take, que é o verbo tirar, tomar, levar. Então, aqui, o passado simples de take vai ficar took. E o particípio passado dele é taken. Então, na primeira parte da coluna ficou took, na segunda ficou taken. Depois, na sequência, a gente tem o verbo to be. O verbo to be, no passado simples, ele corresponde às formas was e were. E no particípio passado, é being. Cuidado para não confundir com o verbo com ing. O verbo let também é um verbo irregular. Então, vai ficar let, ele não receberá o acréscimo de ed. E o verbo study é um verbo regular, porém, ele terminou com y, então vai ficar studied e studied. Eu vou tirar o y e substituir o y por ed. Por quê? Porque antes da letra y, a gente tem a letra d, que é uma consoante. Então, quando a gente tem y precedido de consoante, a gente corta o último y e acrescenta ied. Sem problemas até o momento? Todo mundo conseguiu corrigir esta? Aí, agora nós vamos voltar ainda nessa tabelinha aí, tá pedindo o seguinte: desenhe um quadradinho naqueles verbos que forem irregulares. Então, quais são os verbos irregulares? Begin, põe um quadradinho aí em begin. Go, take e be.
Então, vocês vão colocar um quadradinho nos verbos irregulares, que seriam begin, go, take, leave. Aí depois pediu o seguinte. Tem mais coisa. Circle all the regular verbs. Então, vocês vão circular aqueles verbos que forem regulares. Quais que são os verbos regulares? A gente tem aí dance, que no passado ficou danced. Nós temos aí o decide. E nós temos aí o study. Nós temos 3 verbos regulares. Então, vocês vão circular para mim esses 3 verbos. Outra coisa que está pedindo aí. Underline the irregular verbs that don't change the form. Vocês vão grifar os verbos irregulares que não alteraram de forma. Eles ficaram na mesma forma. No presente, no passado simples, no particípio passado. Então, vocês vão grifar para mim os verbos. Hurt, porque continuou hurt, hurt, hurt. Hit, porque continuou hit, hit, hit. E let, porque continuou let, let, let. Grifar os 3 verbos. Tranquilo aí? Nossa última atividade, atividade 6. Complete a conversa com o presente perfeito com os verbos que estão entre parênteses. Vamos lá, então. Temos uma pergunta. Tem que perguntar com ever. Toda vez que eu pergunto ever, eu quero saber se a pessoa já fez alguma coisa. Então, geralmente, eu vou usar o have ou has, sujeito, ever e o verbo. Então, o Jake pergunta, have you ever met a book writer? Aqui é a letra A. Você já encontrou algum escritor de livros? Aí ele responde, yes, I have. She was very nice. Na letra A ainda. Sim, eu já. Lembrando aí que esse verbo I have, ele vai estar retomando o verbo meet, que já foi explicado aqui na frase. Sim, eu já. Ela era muito legal. 6, letra B. Perguntando o seguinte. I don't see many people reading anymore. Eu não vejo muitas pessoas lendo mais. Me neither. Nem eu. Aí a pessoa vai negar. Not see. Então, vai ficar, como sujeito sou eu usei me. Então, eu vou começar aqui a minha frase com I. Para I, eu vou usar have ou has. A gente usa o have para I, you, me, they. E usa has para he, she, it. Então, vai ficar I haven't seen. Então... Vou botar aqui. I haven't seen any readers recently. Eu não tenho visto nenhum escritor recentemente. Ainda na letra B. Aí ele responde, I guess most people. Bom dia. Acho que a maioria das pessoas haven't got much free time to read. Não tem muito tempo para ler. Então, aqui vai ficar haven't got. Não tem muito tempo para ler. Seis, letra C. O Paulo pergunta, Doug. Pergunta não, é uma afirmação. Quer dizer, o Doug tinha escutado falar sobre que uma nova livraria estava vindo para a cidade. Doug é ele. Uma pessoa só. Então, aqui eu vou usar has e o verbo hear no passado, no particípio passado, é heard. Então, ele tinha escutado que uma nova livraria estava vindo para a cidade. Aí o Luca responde, great news, excelente notícia. 6, letra D. A Emma fala, Julia and Bia tinham falado com muitas pessoas sobre o novo projeto delas. Julia and Bia have spoken. Tinham conversado, tinham falado sobre o projeto delas. Aí o Noah responde.
Their project is very interesting. They have done a great job. O projeto delas é muito interessante. Elas fizeram, have done, o verbo do é um verbo irregular. Elas fizeram um excelente trabalho. E por último, a letra E, ainda do número 6. Um grande dia, Isaac 902. Nós temos aqui, Tom is a big reader. Tom é um grande leitor. I'd like to know what books he likes the most. Eu gostaria de saber quais os livros que ele mais gosta. Tom, ele nunca contou para mim sobre o seu livro favorito. Então, Tom é uma pessoa só. Então, para ele, eu vou usar has. Never. A expressão de tempo, toda vez que aparecer ever ou never, eu vou sempre usar auxiliar, ever ou never, e depois o meu sujeito. Has never told. No caso aqui, o verbo. Que o sujeito já está lá no começo.